E neste domingo, Javier Milei tomou posse como presidente da Argentina. Ele quebrou o protocolo e não discursou para os parlamentares, mas sim na área externa, para a população. Milei falou que uma nova era se inicia. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve lugar de destaque na posse de Javier Milei. Ele ficou ao lado de outros chefes de Estado durante o discurso do novo presidente argentino. Depois, Bolsonaro foi recebido no momento de cumprimentos a convidados. Ele estava acompanhado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E assim que foi empossado, Javier Milei assinou o primeiro decreto de sua gestão. A medida reduz o número de ministérios do país a 9, a metade do que tinha o seu antecessor, o agora ex-presidente Alberto Fernandes. E a gente começa nossa rodada de análises e comentários aqui, dando as boas-vindas a Silvio Navarro. Muito boa noite. Silvio, vamos lembrar quem nos acompanha, então, que Javier Milei foi eleito no segundo turno das eleições na Argentina, com 55,7% dos votos contra 44,3% de Sérgio Massa. No discurso de posse ontem, em Buenos Aires, Milei falou em reconstrução da Argentina, falou em virar página, disse que o futuro do país é liberal e que a situação hoje no país é crítica e emergencial. Javier Milei também falou em ajustes que devem recair sobre o Estado e não sobre o setor privado. E está aí, uma das primeiras medidas de Javier Milei foi cortar pela metade o número de ministérios. O que mais que você destaca desse discurso de posse, Silvio? Boa noite. É uma completa mudança de rota para a Argentina. Boa noite para você, Paula, querida Ana Paula Henkel, meu irmão Augusto Nunes, Adalberto Piotto. Boa noite para quem começa a semana conosco. Discursar para o povo, né, com o pé na rua, olhando no olho de cada argentino e prometendo uma saída. Se o governo Javier Milei dará certo a curto prazo, porque a Argentina precisa de uma saída emergencial, não se sabe, mas era a única saída possível. Uma saída também que marca não o fim do peronismo, né? Não o fim do partido justicialista, isso é uma marca da Argentina desde Perón, mas sim o fim do kirchnerismo. E nós vamos falar aqui ao longo do programa e mostrar imagens de como o kirchnerismo deixou o poder num gesto simbólico da ex-vice-presidente e ex-presidente também, Cristina Kirchner, que herdou todo o espólio político do marido Néstor Kirchner depois que ele morreu. As mudanças iniciais, elas são um indicativo de austeridade. É o que se espera deste governo Javier Milei. Não terá vida fácil, não tem a maioria do Congresso Nacional. São medidas que talvez também causem um impacto muito grande já na largada. Mas, eu repito, era a saída única e necessária para a Argentina, que mergulhou na pior crise da sua história, pior do que na virada do milênio, pior do que Fernando de la Rúa, uma Argentina que não tem crédito, uma Argentina que não tem uma moeda mais, o peso é uma moeda hoje praticamente inexistente, só resta a saída do dólar. Aliás, o peso muitas vezes é uma espécie de moeda informal para quem caminha nas ruas de Buenos Aires, por exemplo, para citar aqui a capital. Um país que não tem a quem pedir dinheiro, porque é um país de calote, com histórico de moratórias, histórico de calote internacional. Um país que virou uma verdadeira fábrica de pobres, com mais de 40% da população na linha de pobreza, sim, e dependente de cartão assistencial. Portanto, é o fim do kirchnerismo que fez com que a Argentina, nos últimos tempos, tivesse essa cara. A cara de um país pobre, de um governo populista, de esquerda e extremamente autoritário.
Isso fica muito claro no gesto da Cristina Kirchner. Encerro lembrando pela passagem do presidente Jair Bolsonaro. É impressionante como ele tem povo. Não importa onde ele esteja, inclusive fora das nossas fronteiras. Ao contrário do atual presidente Lula da Silva, que é um presidente sem povo. Teremos oportunidade aqui de mostrar isso ao longo do programa. Paula. Adalberto Piotto, muito boa noite. Um dos símbolos, né, da campanha de Javier Milei foi a motosserra. Ele começa, então, no seu primeiro dia, já com a posse como novo presidente da Argentina, cortando pela metade o número de ministérios de 18 para 9. E uma outra curiosidade desse governo é que foi composto aí por 50% de mulheres. Se a gente comparar aqui com o governo Lula, é praticamente o dobro, né? O governo Lula tem cerca de 20% de mulheres e Javier Milei já começa a dar o pontapé inicial com 50% de mulheres no seu governo. Tem uma simbologia aí, né, Piotto? Boa noite. Paulo, quer dizer que o governo do amor e que acusava todo mundo de misoginia não tem mulheres no governo na proporção que um governo liberal da Argentina tem. Ah, que coisa. Paula, boa noite. Silvio Navarro, boa noite. Augusto Nunes, boa noite. Ana Paula, boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui em Oeste Sem Filtro. Bom, as simbologias, primeiramente, elas estão sendo colocadas no momento certo. Não dá para pedir esforço da população, não dá para pedir esforço do país como um todo, e a Argentina precisará, sim, se esforçar muito para sair da crise financeira que o governo, agora, o atual governo está herdando. É uma crise sem precedentes na história da própria Argentina, que estava acostumada a crises econômicas. Imagina só uma crise que se excedeu. Nós estamos falando de 142% de inflação. A inflação argentina, ela foi piorada. Ela, na verdade, vem de um problema histórico da Argentina, mas ela foi piorada com esse comportamento irresponsável do ponto de vista fiscal dos governos argentinos, sobretudo esses governos mais kirchneristas agora, mas que herdam, obviamente, essa lógica da esquerda argentina. Insegurança fiscal, incapacidade de retomar a economia, o que gera produtividade menor, o que, obviamente, vai provocar inflação em algum momento. Ou seja, a procura continua intensa, você tem menos produto, bom, isso gera inflação. Sem contar que o mundo não confia nos papéis argentinos. E a Argentina vai precisar, sim, de dinheiro no mundo. Daí que a simbologia de Javier Milei em cortar, por mais que isso não represente muito do ponto de vista objetivo uma economia, mas cortar ministérios é o governo dizendo, nós também vamos fazer esse esforço. E o esforço é muito maior nas medidas que serão anunciadas amanhã. Estavam previstas para hoje, bom, serão amanhã. Mas até porque o governo só tem uma saída. É a austeridade fiscal com mais austeridade fiscal. Não dá para ser diferente. E isso, sim, vai gerar barulho. O gesto de Cristina Kirchner, por exemplo, que não teve a coragem de fazer o gesto obsceno olhando de frente para a população, ela só conseguiu fazer isso de costas, o que demonstra, além de tudo, uma covardia, sem contar a grosseria. Mas isso já dá uma ideia do que o Javier Milei vai enfrentar dessa oposição kirchnerista a partir já de hoje, ou a partir de amanhã, quando vier o plano econômico, que sim, será duríssimo. Agora, cabe aos argentinos entender que com o governo que eles tinham, a coisa só estava prevista para piorar, não tinha a menor chance. Tanto é que, imagina só, o governo colocou o ministro da Fazenda para ser o candidato naquele momento. Um ministro da Fazenda que está entregando um país com 142% de inflação é uma afronta, é um tapa na cara. Mas, enfim, o que Javier Milei poderia fazer neste momento, ele fez. Olha, vou cortar, vou fazer o governo ser mais produtivo, menor. Embora isso, do ponto de vista absoluto na economia argentina, represente pouco, mas do ponto de vista da simbologia, representa muito. E sim, o esforço vai ser muito grande, muito grande. Agora a gente precisa aguardar exatamente quais serão essas medidas. Só um adendo. Maurício Macri, que também tinha uma proposta de austeridade, foi austero, mas no final se esqueceu da população. A medida entre austeridade e ainda manter alguns programas, sobretudo os que dão alguma esperança para a população, é uma química, é quase uma alquimia. Javier Milei sabe disso. Não dá para bater tão pesado a ponto da população se divorciar do governo, ao mesmo tempo que não dá para deixar de ser austero, porque senão continua tudo do jeito que está. Ele foi eleito para ser diferente.